noite a todos e a todas. Voltamos para a nossa sétima atração do segundo dia do Fripostos 2020, edição virtual. Literatura e espiritualidade, no oferecimento da editora Madras. Chama então para a nossa sala virtual Alexandre Cumino. Ele que é cientista da religião, bacharelado pela Uniclar, é médio de Umbanda atuante, sacerdote de Umbanda Sagrada, responsável pelo Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca, onde ministra vários cursos. Escreveu vários livros como História da Umbanda, Fragmentos da Umbanda, Orixás na Umbanda, e hoje irá falar do seu livro mais vendido, Exu Não é Diabo. Seja bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Keila. É um prazer estar aqui com você, com todas, com todos e com todes, para a gente falar um pouquinho sobre este livro, Exu Não é Diabo. Ele foi o livro mais vendido da editora Madras na Bienal do Livro em 2018. E está entre os mais vendidos de toda a Bienal. Então, muito mais do que a gente falar sobre o livro, é falar sobre Exu. Exu é um orixá, isso quer dizer que é uma divindade da cultura Nagô-Yorubá. É uma divindade de uma cultura africana, de um universo africano, de um outro mundo, de um outro contexto que está muito além daquilo que a gente costuma pensar em religião ou religiosidade dentro desse universo ocidental. Quando a gente olha para a África, a gente vê um continente muito vasto. O livro Às vezes traz à tona, esquecemos, diversas ou não trajetórias nos de damos vida conta de negros e negras que que uma não das só se inseriram na civilizações mais sociedade, nas mais diversas antigas áreas, como eles e mais ascenderam respeitada de todo o mundo, que é o Egito, está na África. Poucas pessoas têm um conhecimento mais profundo ou mais aprofundado acerca da grande diversidade de etnia, de cultura e de religião africana, e especialmente das culturas africanas negras. Ao Brasil vieram diversas etnias que marcam a construção da história deste país, da cultura deste país, da espiritualidade, da religiosidade que a gente pode chamar de brasileira. De acordo com o período colonial e de acordo com o processo de escravização do tráfico negreiro que vem da África para o Brasil, nós somos profundamente marcados, principalmente por três etnias de origem africana que têm culturas e religiosidade muito distinta. É impossível entender o que é Exu sem olhar para a África. É impossível entender o que é Exu sem entender o que é um orixá. Essas três etnias que mais marcam a cultura africana no Brasil, que a gente pode chamar de cultura afro-brasileira, são a etnia que fala a língua iorubá, que é de uma cultura que a gente chama de Nagô e que tem origem africana na região da Nigéria. Então, os iorubás, o povo que fala essa língua iorubá, cultua e se relaciona com deuses ou divindades que têm o nome de orixás. Há um deus supremo chamado Olorum e uma grande quantidade de divindades que manifestam as qualidades desse deus supremo, chamadas de orixás, na cultura Nagô, que fala a língua iorubá e que aqui no Brasil marca
principalmente os grandes candomblés baianos da nação de Queto, na Goiurubá, que na Bahia tem grande referência pelas tradicionais Casa Branca, Ilê Axé Opó Afonjá e Cantuá, tão cantado e tão reverenciado por cantores como Gil, Caetano, Bethânia. Essa é uma cultura. Temos de origem africana a cultura Jeje, que é a cultura que fala a língua Fon e que reza para outras divindades. São as divindades chamadas Vodum. É isso que no Maranhão gera uma religião chamada Tambor de Mina, que reza para os Voduns. É um tipo de candomblé. Pode-se chamar de candomblé Jeje. É esta cultura que lá no Haiti criou o voodoo. Então, voodoo não é um bonequinho. Voodoo é um candomblé afro-haitiano, que aqui no Brasil gera o tambor de mina. E há uma terceira etnia na África. Os Jeje correspondem principalmente à região da República Popular do Benin. E há uma terceira etnia que é chamada de Bantu ou Bantu, que é o plural de Untu, que quer dizer gente ou pessoa, num tronco linguístico Ambundo, Quimbundo e Kikongo. Então, esse povo banto corresponde na África, principalmente à região do Congo, da Angola e de Cabinda. Eles rezam para outras divindades. Eles têm um Deus supremo que é Zambi, e eles rezam para os inquices. E isso é importante, porque gera uma diversidade de religiões afro-brasileiras aqui, né? Os Jeje, que cultuam Vodum, na região do Maranhão, com o tambor de mina. Os Iorubás, que são muito fortes na tradição do candomblé na Goiurubá de Orixá. E a tradição banto de Inquice, que é da onde vem aquilo que é chamado de macumba, no Rio de Janeiro, e é também a tradição religiosa que gera o candomblé Congo-Angola e até o candomblé de Caboclo, na Bahia. Então, em todas essas tradições africanas, não existe diabo. Não existe uma dicotomia entre Deus e diabo. Não existe ninguém que se opõe ao Deus Supremo, seja o Olorum dos Iorubás que cultuam Orixá, seja Maú dos Jejes que cultuam Voduns, ou seja o Zambi dos Iorubás que cultuam Inquice. Não há diabo, não há demônio. O diabo, o demônio, é uma construção judaico-cristã. Dentro dessa estrutura judaico-cristã, a maior quantidade de referências a um diabo forte, a uma construção forte de um diabo, de um arquidemônio, ela é principalmente cristã católica. No judaísmo, o que existe é, por exemplo, Satã, o opositor. Esse opositor, que é Satã, ele não é um opositor de Deus. Ele é praticamente um funcionário público que tem por função mostrar ao Criador, a Yahvé, Javé, Yod-Heh-Vav-Heh, El Elohim. Satã mostra para ele ou aponta as falhas da humanidade. E isso, ou seja, na cultura judaica, na cultura hebraica, que é fundamentada na Torá, ou no Pentateuco, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, a gente tem poucas referências, mas tem uma muito interessante, que é o livro de Jó. No livro de Jó, Deus convoca os seus filhos, todos os seus filhos, e entre os seus filhos tem um que se senta ao seu lado, um filho de Deus, senta ao lado de Deus para criticar Jó. Critica toda a humanidade, pergunta se alguém é bom. E Deus diz, olhe Jó, Jó é bom. Então esse filho de Deus diz, Jó, e se a gente fazer ele passar um monte de dificuldade, um monte de problema, será que ele continua bom? Esse filho de Deus se chama Satã, o opositor. Alguns lhe chamam Satanael, Satã, o filho de Er.
Então, a construção de um diabo, de um demônio, de um arquidemônio, mesmo na cultura judaico-cristã, não é algo simples. Belzebu quer dizer o deus das moscas, que é uma forma jocosa de se referir aos deuses dos outros povos quando o altar ficava vazio às moscas. A gente tem Azazel, que é um anjo do deserto, para o qual você entregava um bode e falava para o bode todas as suas falhas, seus erros, e o bode levava a esse anjo do deserto. Daí vem a ideia de que o demônio pode ser um bode. Você tem Moloque, que é o deus dos outros. É chamado de demônio porque não é o seu deus. E assim, toda a religiosidade que não é a minha se torna feitiçaria. Todos os deuses que não são os meus se tornam demônios, e isso chega no ápice da construção de Lúcifer. Lúcifer quer dizer o portador da luz, a estrela da manhã, o fósforos. Lúcifer é uma construção tardia católica, é um diabo particular da religião católica, ou, se preferir, do cristianismo. Nada disso existe, nem, por exemplo, no hinduísmo, e muito menos na cultura africana. Então, os candomblés não possuem diabo. Possuem divindades. Exu é uma divindade orixá. Orixá quer dizer o dono da sua cabeça. Ori é a cabeça, Xá é o dono, aquele que manda, aquele que escolheu a sua cabeça. Quer dizer divindade. Orixá é divindade, assim como são divindades as divindades gregas, as divindades romanas, as divindades hindus. Eu costumo dar exemplo de Oxum. Oxum é uma mãe amada e querida, orixá do amor. Assim como Afrodite é para os gregos, Vênus é para os romanos, assim como Lakshmi é para os hindus, assim como Kuan Yin para os chineses, e tem as qualidades de Maria, a Virgem, se a gente fizer um olhar mais próximo do cristianismo. Exu é um orixá e é uma divindade de uma cultura que não tem pecado, de uma cultura que não tem pudores, de uma cultura onde a virilidade masculina é reverenciada, onde o sexo e a sexualidade masculina têm relação com uma divindade. Essa divindade é Exu. Exu é feliz, Exu é alegre, Exu é extrovertido, Exu é divindade da virilidade e é divindade da controvérsia. As divindades nessa cultura Naga-Yorubá são explicadas por meio de lendas. Exu desafia a razão. Ele é aquele que não pode ser explicado segundo a razão, porque ele foi criado antes da razão. É dito que Exu é o orixá que acertou ontem o passarinho com a pedra que jogou hoje. Exu é o orixá que passa com um chapéu, metade vermelho e metade branco, entre dois amigos. Um acredita que ele está com um chapéu branco e o outro acredita que ele está com o chapéu vermelho, e eles discutem, porque Exu é o senhor dessa relatividade. Exu é o senhor da controvérsia. Exu é aquele que coloca você diante do seu ego, coloca você diante da sua sombra. Exu é um orixá de força, de poder e mérito, é aquele que nos questiona. Você acha que tudo na vida é certo ou errado? Tudo na vida é veneno ou é remédio? Tudo na vida é luz ou é trevas? Então, essa é a maneira, é principalmente uma maneira juvenil de ver a vida. Depois de uma certa maturidade, a gente começa a entender. Em todo certo, alguma coisa errada, em todo errado, alguma coisa certa. Aquilo que hoje é veneno, amanhã pode ser remédio, o que cura pode matar. E é assim, por exemplo, na cultura chinesa, quando você tem o símbolo do taoísmo e você vê que em todo yang tem um pouco de yin, em todo yin tem um pouco de yang. Exu nos revela isso e nos mostra isso como orixá. Por ele não ser compreendido, por ele ser o representante maior de uma cultura negra, de uma cultura africana,
de uma cultura que passa por racismo religioso, por preconceito e discriminação, ele é eleito o diabo da vez. No entanto, muito longe de ser um diabo ou um demônio, Exu é uma divindade querida, amada, reverenciada, protetora, que possui diversos nomes. Ele é chamado de Elebará, o Senhor do Poder, Bará, o Senhor do Corpo, ele é chamado de Akodá, a primeira estrela. Exu é chamado de Obaxuru, o Senhor da Paciência. E na religião Umbanda, que é uma religião brasileira, que tem diversas origens, mas entre elas uma origem africana, uma origem banto ou bantu, que é muito forte, mas que mescla com espiritismo, com cristianismo, com culturas orientais, a Umbanda, que reza para os orixás, trabalha com espíritos incorporados. Diferente do espiritismo, a Umbanda, ela tem ritual, a Umbanda tem magia, tem altar, tem vela, tem ponto riscado, que são símbolos e signos riscados no chão com um giz, chamado Pemba. A Umbanda é essa religião brasileira que tem no dia 15 de novembro de 1908 um marco importante de legalização e oficialização que está sendo comemorado agora por esses dias, mas que tem nessa estrutura bantu de incorporar espírito, de trabalhar com reza, com benzimento, e que tem a presença do preto velho e da preta velha, a presença do caboclo e da cabocla, e a presença do Exu e da Pombagira como entidades, espíritos familiares ou guias que se apresentam para nos orientar, para nos auxiliar dentro de um ritual. No ritual de Umbanda, você tem um grupo de pessoas chamado médiums, assim como no espiritismo, porque eles incorporam os espíritos diante de um altar. Nesse altar é comum ter uma imagem de Cristo e imagem dos orixás, assim como Iemanjá, que está aqui, a imagem de um preto velho, que está aqui, e os caboclos, que são principalmente o índio, o povo nativo ou os povos originários. A Umbanda, por meio de um ritual de reza, de canto, de toque de atabaque, de fumaça, de defumação, de incorporação, ela recebe os espíritos que incorporam nos seus médiuns, e incorporar é como estar encarnado. Você deixa de ser quem você é, e naquele momento você é o preto velho, o representante de uma ancestralidade africana e toda a sua sabedoria. Naquele momento você é o representante de toda uma ancestralidade nativa da terra, é a sabedoria do índio, do caboclo, do pajé, do cacique, do seu tupinambá, do seu aimoré, de Dona Jacira, de Dona Indaiá, ou de pai Joaquim, de pai João, de vó Cabinda, e também na Umbanda a incorporação de Exu, seu tranca-rua, seu marabô, seu tiriri, seu sete encruzilhada, entidades que se tornaram e são muito conhecidas nessa cultura brasileira, assim como as pombagiras, Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria Sete Saias, Maria Navalha. Então, são entidades que fazem parte dessa cultura brasileira, desse universo brasileiro, desse caldeirão brasileiro, onde Exu e Pombagira são os espíritos guardiões que protegem o terreiro de Umbanda, que protegem o médium de Umbanda, são aqueles que, junto do trabalho espiritual, fazem a guarda, fazem a segurança, fazem a proteção, e são chamados de esquerda, porque eles lidam com a nossa sombra, com a nossa vaidade, com o nosso ego, nessa religião linda e encantadora chamada Umbanda. Então, assim, a gente tem um universo afro-brasileiro de candomblés, de diversas etnias e de diversas culturas, onde não existe demônio, onde não existe diabo, mas que muitas vezes faz um sincretismo. Sincretismo é quando a gente une elementos
de culturas diversas para encontrar um terceiro miscigenado. Então é comum, principalmente nos terreiros de Umbanda, rezar para São Jorge e Ogum, São Sebastião e Oxóssi, São Lázaro e Obaluaê, Jesus e Oxalá. Os orixás trazem as qualidades do Criador Olorum para nós. Oxalá na fé, Oxum no amor, Oxóssi o caçador no conhecimento, no vegetal, no reino vegetal, nas matas, assim como Oxum está nas cachoeiras e no amor. Oxalá em todos os lugares e na fé, Xangô, o Senhor da justiça, das pedreiras, Ogum, o Senhor da lei e dos caminhos, Obaluaê, o Senhor da cura, da transmutação, e Iemanjá, a Senhora da vida, que traz vida às nossas vidas e da geração, e Exu, o Orixá, que é aquele que representa a nossa força. Exu representa principalmente essa energia masculina, assim como Pombagira representa a energia feminina. Pombagira é a entidade, Pombagira é orixá, que representa a força da mulher, a feminilidade da mulher, a segurança e o direito da mulher diante da sociedade de caminhar de cabeça erguida e ser dona de si e da sua corporeidade. Assim, na Umbanda, há trabalho com espíritos que trabalham diante de organizações ou falanges e linhas que se apresentam por meio de arquétipos. O arquétipo ou a presença, então, do preto velho, do caboclo, da criança, do Exu, da Pombagira, e a Umbanda vai mais longe ainda. Vai o baiano e a baiana, boiadeiro e boiadeira, trabalha com os ciganos, com a linha do Oriente, com uma diversidade de rituais, de presenças, de trabalhos, onde Umbanda, enquanto religião, pratica única e exclusivamente o bem. Umbanda é definida por muitos umbandistas e principalmente por Zélio de Moraes como a manifestação do espírito para a prática da caridade. Isso quer dizer realizar o bem, seguir a regra de ouro, que é fazer ao outro apenas aquilo que eu desejo para mim. Essa é a religião de Umbanda, o Orixá Exu, a presença de Olorum para nós. Então, eu creio que essa é uma boa introdução para esse assunto, para a gente falar um pouquinho sobre o Orixá Exu, e deixo aberto, Keila, para a gente tirar alguma dúvida, conversar mais um pouco, se há... Eu vou dar uma olhadinha aqui na nossa plataforma, Alexandre, se a gente tem aqui algum comentário. Nós temos vários comentários aqui, mandando axé, te dando boa noite. A Vanessa diz que ama o seu livro, que é muito esclarecedor, e todos aqui te saudando, né, com muito axé. E eu gostaria falar sobre Exu. Talvez ele seja visto como uma coisa ruim, algo pesado, uma energia pesada, né? As pessoas façam essa associação negativa do Exu. Existe uma frase que eu gosto muito de utilizar, que é o seguinte: o mal não se parece com o mal, né? Sempre que a gente pega alguma imagem de Exu, é uma imagem mais pesada, uma imagem mais agressiva ao olhar, né? E as pessoas costumam fazer associações mais visuais do que mesmo conhecer o conteúdo daquilo, da pessoa, da entidade no qual nós estamos falando, do orixá, e aí elas fazem essa associação negativa. Seria isso que barra um pouco as pessoas de conhecer a fundo que de fato é Exu e fazer essa associação como se ele fosse um diabo? É muito importante a gente dizer que houve uma demonização do Orixá Exu, né? Ou seja, a crença que o Orixá Exu é um demônio, e essa construção de demônio é uma construção católica, né? Uhum. Gregório Magno, um dos papas
da Igreja Católica, que está em torno do século V. Gregório Magno, ele é um dos criadores e um dos responsáveis pela criação de uma imagem de diabo com chifre, com rabo, com tridente. Então, um diabo que tem chifre, que tem rabo, que tem tridente, um diabo vermelho, é uma criação cristã, católica. Isso não faz parte da religião de Orixá e nem da Umbanda, mas há uma demonização de Exu que vem de fora para dentro, e há uma demonização de Exu que aconteceu dentro da própria Umbanda, né? Então, houve umbandistas que, não entendendo quem é o Exu enquanto guardião, então procederam de uma forma errada. Então, se há imagens de Exu que tem chifre, que tem rabo, se há imagens de Exu vermelha, se há imagens de Exu que faz ele parecer um diabo dessa cultura cristã, que é daí que vem a imagem do diabo, então essas imagens estão erradas também, né? Então, qualquer imagem que nos passa uma ideia de algo pesado, trash, essas imagens também não estão corretas. Então, a gente tem uma autocrítica com relação a algumas imagens que não nos passam também a ideia correta do que é ou de quem é Exu, né? Exu é humano, então nada pode ser mais angélico ou diabólico do que o humano, porque o humano é o responsável pela criação também da ideia do que pode ser angélico ou diabólico. O Exu é tão humano quanto eu, você ou qualquer uma das pessoas que estão nos vendo agora, né? Então, essas construções, elas também não são corretas. Sim, Alexandre. Eu queria que você explanasse um pouquinho para a gente qual que é a diferença entre possessão e obsessão. A possessão, ela tem a ver com a incorporação. E o termo possessão, estar possuído, é quando você incorpora alguma coisa que pode ser um espírito. E aí, por exemplo, né, se você está dentro de uma igreja católica e você está possuído, acredita-se logo que você está com o demônio, com o diabo, com o capiroto, aquele você sabe quem é. Se você estiver numa igreja evangélica neopentecostal, é comum até dizer que você está incorporada com o Exu e que o Exu é o demônio. Então, isso faz parte dessa demonização de Exu no Brasil. Estar possuído é quando você é tomado contra a sua vontade. Estar incorporado é quando você quer estar com uma entidade em você e manifestá-la. Agora, estar obsediado, a ideia de obsessão é a ideia de um espírito que está grudado em você, se alimentando ou da sua energia, ou dos seus pensamentos, ou da sua força. E essa ideia de obsessão, de estar obsediado, é uma ideia bem espírita, é uma ideia bem kardecista mesmo, de estar obsediado. Então, é comum assim. Se eu chegar numa igreja evangélica com um problema, provavelmente eles vão querer tirar o demônio à maneira deles. Se eu for numa igreja católica e tem uma possessão, vou ser exorcizado. Se chegar no terreiro de Umbanda, você vai ser doutrinada. E se for para o centro espírita, você vai para a desobsessão. Então, cada um faz o que sabe fazer. No espiritismo faz desobsessão, na Umbanda toma passe, na igreja expulsa o demônio. Se for para o budismo, você vai aprender a meditar e vai entender que isso tudo é algo que você mesmo está criando para você. E a verdade última é: nada chega na minha vida se eu não abro a porta. Esteja obsediado, possuído ou incorporado, quem abre a porta sou eu, e essa porta ela é aberta por dentro. E, Alexandre, nós temos aqui nos comentários da nossa transmissão, a Gisele Almeida diz o seguinte: Axé, tenho uma dúvida de como identificar num terreiro um Exu de lei, de amor e caridade, porque eles se apresentam com essa característica de capa e chifres. Eu acho que é muito simples, né? Eu acho que é muito simples. O amor e caridade é aquele que não está pedindo nada em troca, né? Que não está
colocando um preço para te ajudar, de amor e caridade, aquele que está interessado em fazer o bem. A gente sente, né? Seja Exu, Caboclo, Pombagira ou Preto Velho, quem quer me ajudar tem uma energia boa, está bem intencionado, então você sente, né? O que essa pessoa quer meu? Nada, não quer nada em troca, não está pedindo nada, não... e está aqui ainda falando para eu me tornar uma pessoa melhor, está falando para eu ter uma atitude que seja bacana minha, para mim, na minha vida. Então, eu acho simples. Se há dúvida, então vamos embora. Eu acho que na dúvida é melhor a gente não arriscar. sair correndo, né? Porque quando é bom, não tem dúvida. Sim. E no caso, num terreiro, durante uma gira, por exemplo, um espírito sem luz, ele pode se passar por um espírito de luz, ele pode se passar por um guia que está querendo chegar ali e ajudar, ali assistência, quando na verdade ele é um espírito totalmente sem luz? Se ele for totalmente sem luz, mas ele está falando de Deus, está falando das coisas boas, então eu acho que ele está no caminho bom, né? Vamos todo mundo nesse caminho, então, porque... Ele está fingindo bem. Ele está fingindo tão bem, não é? Ele é sem luz, mas ele está falando o quê? Para a gente ser uma pessoa melhor, para a gente rezar, para fazer o bem para o próximo, para desejar, né, para o outro tudo que eu quero para mim. Então, eu acho que não dá para enganar, né? Não dá para enganar. A gente avalia, porque falar, tem um espírito que está me enganando, porque ele é trevoso, mas ele está fingindo que tem luz. Mas não dá para fingir energia. Não dá para fingir o que eu sinto. Se eu estou me sentindo bem, é porque a coisa é boa, né? Então eu avalio a mensagem é boa. Agora eu chego lá e falo, oh, eu estou chateado com tal pessoa, então vou fazer alguma coisa para acabar com ela. Então aí fica estranho, mas aí já não é Umbanda. Porque Umbanda é uma religião que pratica exclusivamente o bem. Então alguém que não está interessado em fazer o bem não consegue ficar nesse ambiente. Se você está num ambiente que todo aquele ambiente foi construído para fazer o bem, para ajudar, para estar, né, fazendo de cada um de nós uma pessoa melhor, que é o que faz todas as religiões, então alguém que não está muito interessado no bem também não consegue ficar por ali. Alexandre, uma coisa que eu gostaria que você comentasse é o seguinte: as pessoas também, elas fazem muito a associação da Umbanda, do Candomblé, que são religiões que praticam ações ruins, né? Fazem mal a outras pessoas, recebem pessoas que querem o mal, utilizar da entidade que está ali para fazer o mal para alguém. E não é bem assim que funciona. Eu gostaria que você explicasse sobre isso e também eu particularmente acredito que até um Pai Nosso mal rezado, né, ou numa intenção errada pode fazer mal. E isso não é limitado à nossa religião, né, a Umbanda, ao Candomblé e assim por como religiões que ainda têm esse preconceito na sociedade. Não sei se você concorda comigo. O que existe e que é muito forte chama-se racismo religioso. Isso é o que há de mais forte. É quando eu acredito que uma única religião é boa, porque é a minha religião. Então, só a minha religião é boa, as outras não são. Então, quando eu não conheço a religião do outro e eu acho que só a minha religião é boa, então é fácil eu desconfiar da religião do outro, porque já existe um preconceito, já existe um racismo, já existe uma ideia de evolução, né? Essa religião aqui, ó, era muito comum as pessoas dizerem que o cristianismo era uma evolução do judaísmo, porque Jesus era judeu, mas aí ele trouxe uma nova revelação, ele trouxe uma coisa muito melhor agora, né? Então era comum dizer isso. E as pessoas pensam assim, olha, o mundo europeu ele é muito mais evoluído, a África é um lugar atrasado, de gente ignorante, de gente que não tem nem cultura. Então isso chama-se racismo, chama-se preconceito, de achar
que pelo fato que a cultura do outro é diferente, achar que ela é menos. E pior ainda, né? Achar que pelo fato de ser diferente, achar que ali não tem ética, que ali não tem, né? Nós não temos na África não tem os valores de Cristo, mas todo mundo sabe o que é bom e o que não é. Então, toda religião é boa e toda religião é para fazer o bem. Seja na Umbanda, seja no Candomblé ou em qualquer outra religião, se alguém estiver fazendo algo que não é bom, não está praticando a sua religião, está praticando o ego e a vaidade. Então, muito mais do que fazer alguma coisa para prejudicar, a palavra mata, né? O pensamento alcança. Então, você pensa em alguém, alcançou. Alguém pensa... Antigamente dizia assim, olha, pensei em você, você me ligou, agora manda o WhatsApp, né? Então, você pensa em alguém e chega um WhatsApp da pessoa. O pensamento alcança, o pensamento bom e o pensamento que não é tão bom. Então, gente boa ou gente ruim tem em todo lugar, inclusive na igreja, no terreiro, em qualquer lugar que você for, tem gente boa e gente que está aprendendo, né? Porque estamos todo mundo aprendendo, né? Mas mesmo quando tem uma ação que não é boa, quando acontece uma coisa na minha vida que não é o melhor, não é aquilo que eu realmente gostaria que acontecesse, independente se alguém fez alguma coisa ou não, é o meu aprendizado. Então, a gente precisa muito aprender a olhar para a vida como uma grande escola de aprendizado, de lição. Seja algo que você considera bom ou ruim, é apenas aprendizado. É isso. Alexandre, nós temos uma pergunta aqui nos comentários, é da Marluce. Boa noite. Tenho uma dúvida sobre a lei de salva. Na Umbanda existe? Esse tema, lei de salva, ela significa o seguinte: a lei de salva é um termo que aparece na literatura de Wilson Wodrow da Mata e Silva, que publicou em 1956 o seu primeiro título, chamado Umbanda de Todos Nós, e ele costumava usar esse termo lei de salva. Lei de salva quer dizer que se você ocupou o tempo de um espaço religioso, você ocupou o tempo de um sacerdote, você tem que pagar, né? Então, a lei de salva quer dizer que você salvaguarda o tempo, a dedicação e o espaço daquela pessoa pagando, ou seja, eu vou fazer um trabalho para te ajudar, mas, né, eu não posso cobrar, mas a lei de salva diz que eu posso cobrar pelo menos o meu tempo que eu gastei e esse espaço aqui. Então, a gente não precisa nem de um termo técnico tão complexo como a construção de uma lei de salva para entender que se uma pessoa passar o dia inteiro fazendo trabalhos para ajudar os outros, eu entendo que é lícito você ajudar ela. Quanto você gastou de vela, quanto você gasta de aluguel, como é que é isso aqui? Eu mesmo me disponho a te ajudar a colaborar porque você está trabalhando. Agora, é diferente de uma sessão religiosa. Se tem um trabalho religioso, uma sessão em que todo mundo está vindo ali para tomar um passe e ir para casa, é uma outra situação. Então, independente da lei de salvo ou não, se alguém faz um trabalho religioso e cobra por isso, é uma questão de ética, de valor, e você entender também que aquela pessoa teve um trabalho ali, o tempo dela está sendo dedicado. Então, também não tem nada errado. Né? Agora, é errado é alguém dizer, ó, você vai morrer se você não me der sua casa, seu carro, se você não me der muito dinheiro, você vai morrer, tua vida está desgraçada. Aí é uma ameaça, né? É uma ameaça velada, uma construção, enfim, né? É diferente de alguém que está fazendo um trabalho religioso espiritual e precisa de uma colaboração, sim, para continuar vivendo, trabalhando e fazendo o que está fazendo ali, né? Então, a lei de salva é isto e a questão financeira é esta. Joia. E eu sei que tanto eu quanto o nosso público, nós ficaríamos aqui esse resto de noite batendo papo com Alexandre Comino, né? É uma delícia, tá chovendo elogios para você aqui nos comentários, é uma delícia ficar te ouvindo de um assunto tão relevante, né? Que são as religiões que atualmente sofrem tanto preconceito. Só que o Alexandre também tem um compromisso,
a gente vai precisar liberá-lo. Só que antes disso, eu vou chamar a nossa participante do público, que ela foi sorteada no Pitch Cultural. Vou pedir Tá aqui para o ótimo. Marquinhos subir a nossa participante, ela que ganhou aí, para falar um pouquinho com o Alexandre, a Eda Biani. Seja bem-vinda. Boa noite, Keila. Boa noite, pai Alexandre. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né, falando da nossa amada Umbanda, principalmente sobre desmistificar o Exu, que Exu, ele é amor, ele é maravilhoso. Eu acho, esse livro é perfeito, parabéns. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é que, por mais que tenhamos, então, toda essa informação, né, que o diabo, ele é uma criação, né, judaico-católica, ainda assim, algumas pessoas utilizam o Exu para justificar seus erros, seu egocentrismo e tudo mais. E como a gente deve se prevenir disso? Dá Além um dos exemplo para estudos. mim. Me dê um exemplo mais claro, assim, dessa situação. Por um exemplo, muita gente utiliza de falar de Exu quando se diz assim, se você vai fazer algo para mim, então vou pedir para Exu fazer isso para você. Ou se alguém vai no terreiro, por exemplo, e utiliza ali daquele momento para dizer alguma coisa que não é do guia, e sim seu particular, usando ali do seu ego. Eu entendo que nas duas situações a pessoa está perdida, nas duas situações ela está enganada. E se você está Uhum, dentro de um templo de Umbanda, de um terreiro de Umbanda, de um centro de Umbanda, de um núcleo de Umbanda, de uma tenda de Umbanda, e isso está acontecendo, então essa tenda como um todo ela está num desequilíbrio, né? Porque a sim. pessoa, para incorporar um espírito e dar uma consulta, uma orientação, essa pessoa tem que estar muito bem preparada. E, né? Então, um sacerdote, um dirigente, uma sacerdotisa, um pai de santo, uma mãe de santo, não deve permitir que alguém não preparado possa estar atendendo outras pessoas. Então, a gente só pode lamentar que se isso acontece ou que se isso acontecer é um engano, é uma tristeza, é algo que não deve acontecer na religião. E se alguém fala, se alguém ameaça outra pessoa dizendo meu Exu vai te pegar, Exu não é um cachorro, né? É. Exu não é um bicho, né, que você manda pegar alguém. Exu é uma inteligência, é uma consciência, alguém que sabe o que faz. E qualquer pessoa que ameaçar o outro dizendo que meu Exu vai te pegar, então já não tem mais Exu, né? Só tem Uhum. alguma outra coisa que não é Exu. O próprio ego, a própria vaidade, né? Exu não pega ninguém. As pessoas é que tropeçam nos próprios erros. Sim. Na atual realidade que estamos vivendo, e a pandemia, e as pessoas buscando a espiritualidade e tudo mais, como você vê o futuro da Umbanda em tudo isso? Porque cada dia que passa, vem vindo para nós mais adeptos, né? Mais pessoas interessadas e se apaixonando pela Umbanda, que é maravilhosa. Como você vê isso? Você sabe que nesse período você não é a primeira pessoa que pergunta isso para mim, como vai ser o futuro da Umbanda? E eu acho que é uma das perguntas que mais se faz hoje, como vai ser o futuro da Umbanda? Eu acredito que eu não sei nem do meu futuro, né? Eu Uhum, entendo que o futuro pertence a Deus, o futuro pertence a Exu, o futuro sim, pertence ao que é mistério. Então, o que há de mais encantador no futuro é não saber o futuro. Quanto menos eu souber do futuro, mais encantadora pode ser a minha vida. Se eu soubesse o que vai acontecer amanhã, se eu soubesse o futuro, a vida perderia totalmente o encanto e a beleza. Então, o futuro da Umbanda pertence a Exu. A gente não precisa saber do futuro, a gente precisa saber quem sou eu e o que é a Umbanda hoje na minha vida. Do futuro, a Deus pertence. com certeza. Laroeixo, Axé. axé. Bom, eu creio que seja isso, porque Nervoso?
Ela Eu estava estava bem nervosa. extremamente nervosa quando eu falei com ela. Obrigado, Edabiane. Axé, Isso, muito obrigado pelo seu axé. carinho, muito obrigado pelas suas palavras. Foi ótimo esse momento aqui, viu? Eu que Keila, muito agradeço. obrigado também. Eu que agradeço a participação aí da Biane. Muito obrigada, viu, por participar, por se inscrever e estar participando aqui do festival. E aí se inscreveu, participar no Pitch Cultural e foi sorteada, falou com o Alexandre Comino. Obrigado, eu que agradeço. E eu gostaria que você deixasse aí uma última palavrinha para o nosso público, Alexandre, para a gente poder encerrar a nossa atividade. Existe uma Umbanda para cada umbandista. Umbanda é uma religião linda, encantadora e diversa. E em toda a sua diversidade, a única certeza é fazer o bem. Axé. Axé. Saravá. Saravá. Agradecemos ao nosso convidado, Alexandre Comino, e à editora Madras. O Flippostos 2020, edição virtual, é uma realização da GSC Eventos Especiais em parceria com a NUB, Aprendizado Sem Barreiras. Agradecemos aos nossos patrocinadores, BDMG Cultural e a editora Sextante, a parceria cultural do Sesc Minas e Senac Minas, ao apoio cultural da TEG Experiências Literárias, EPTV Sul de Minas e Imóveis Trevisan. Agradecemos as editoras e expositores e aproveite o nosso intervalo para visitar a nossa feira virtual. Nossos expositores estão com promoções especiais para o nosso evento. Alexandre, muito obrigada mais uma vez. Eu estou muito feliz de ter falado com você aqui um pouquinho. E esse momento vai ficar aí marcado na minha vida com toda certeza. Muito obrigada. Que bom, muito obrigado, viu? A todos vocês e a todos. Axé. Axé. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau.